Bom, estamos iniciando aqui mais um programa Doutor Dívida. É o seu programa aqui de direito do consumidor, educação financeira, direito das pessoas, orientação. Na verdade, eu falo que o nosso programa é um programa de prestação de serviço. E hoje nós vamos continuar com esse trabalho, prestando serviço, informando a população brasileira sobre os temas que estão ocorrendo aí no dia a dia das pessoas. E eu vou receber aqui hoje uma pessoa, é uma advogada, mais uma advogada aqui no nosso programa. Estão privilegiando aqui os advogados, viu, doutora? Doutora Vanessa Guinan. Andressa Guinan. Andressa Guinan. Olha só. Não sei que eu tirei Vanessa. É normal. Fique em paz. Andressa Guinan. Muito obrigado, doutora, por ter vindo aqui. Eu sei que seu tempo é precioso. E nós vamos falar, se apresente para nós, fala um pouco mais do seu trabalho, o que você faz, qual a sua área de especialização. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui. É uma honra participar do programa de vocês. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Eu vi o tanto que você contribui com a população em vários assuntos e assim, é extraordinário. Bom, eu sou Andressa Guinan, sou advogada, especialista em direito de família para mulheres. A gente atende também os homens quando eles estão no tradicional lugar da mulher, né? Mas a gente atua principalmente nessa área. Já atendemos mais de 20 mil mulheres. Tenho também um podcast chamado Papo de Leoa, que lá a gente fala bastante sobre direitos, sobre feminices, sobre várias outras coisas, que é com o objetivo de instruir, inspirar e empoderar essas mulheres. Então, fico muito feliz em estar aqui para poder compartilhar o conhecimento e, claro, sempre aprender também, né? Nós aqui, a gente gosta dessa pauta que, na verdade, a mulher tem lugar de fala. A mulher tem que falar, ela tem que se expressar, ela tem que falar por que ela está na sociedade, qual a função dela, ela tem que participar de tudo, ok? Então, a gente gosta muito dessas questões. Doutora, uma pergunta assim, básica assim, o pessoal que vai no teu escritório te consultar, os problemas financeiros surgem muito na discussão dessa briga com discussão de divórcio, família? Quase todas. Quase todos os casos que a gente atende sempre tem essa questão financeira. Inclusive, tem muita gente que deixa de entrar com um processo de divórcio, deixa de entrar com algum processo contra o pai ou para regularizar até guarda e regime de convivência dos filhos, exatamente por questões financeiras. É mesmo? Muita mulher que não entra com o divórcio, continua se submetendo a vários tipos de violência até, né? Psicológica e várias outras, ou traições, e mesmo assim permanece no relacionamento porque não tem condições de sair. Nossa! Doutora, já que aceita um cafezinho? Obrigada. Vou ficar na água. Vou tomar meu cafezinho com o nosso público aqui. E eu vou te fazer uma pergunta, para a gente iniciar aqui, eu separei algumas questões, né? Sobre divórcios e dívida, né? Por exemplo, quando um casal se separa, quem fica com as dívidas? Olha. Excelente pergunta, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas não sabem que as dívidas são partilhadas. Então, quando a gente vai lá e fala para as pessoas, olha, sabe aquela dívida do cartão de crédito? Ela também é dividida. As pessoas ficam impressionadas. Inclusive, eu tenho casos que já foi feito o divórcio por outros profissionais e não incluíram as dívidas. Então, os bens a gente divide. Na hora da dívida, só um fica responsável? Também não é assim que funciona. Então, as dívidas, elas precisam ser divididas também da mesma forma, mais ou menos, né, que os bens. Isso de acordo com o regime de bens do casamento. Olha só. O Cabide, tem o caso aí da Ana Hickman, né? A senhora está acompanhando esse caso aí? Tô. Então, a gente viu aí o seguinte, que parece que o juiz lá da Lei Maria da Penha lá não aceitou, parece que mandou para a vara de divórcio. O que aconteceu exatamente nesse caso? Na verdade, o que acontece? E por que foi para essa vara especializada em divórcio? Ou não é especializada, não sei. O que acontece? As pessoas, elas misturam tudo. E, na verdade, quando a gente fala de violência, a Lei Maria da Penha, seja a violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de violência, patrimonial, inclusive, isso é discutido na esfera criminal. Quando a gente vai
vai falar de divórcio, quando a gente vai falar de partilha de bens, guarda e regime de convivência de filhos, pensão alimentícia e tudo mais, aí a gente fala na área civil. São 2 juízes diferentes. Então, aqui eu falo o juiz que fala sobre o crime, né, que no caso de violência, né, seja ela qual for, e aí existe o juiz que fala sobre o divórcio, partilha de bens e tudo mais. Então, na verdade, tem essa separação. É porque teve acho que eu vi alguma matéria assim, a Ana Hick sofre a primeira derrota na justiça. Não é derrota, foi só uma redistribuição do local adequado para discutir aquele tema, não é isso? Sim, é a divisão, e sem contar que muita coisa acontece, a gente acaba entrando com processos, por exemplo, falaram sobre a derrota no que diz respeito ao divórcio. Não existe isso, né? Quando entra com o processo, a gente pede uma liminar, seja para decretar o divórcio, seja para os alimentos provisórios, né, da criança, ou a guarda e o regime de convivência provisória também. Então, nessa situação, às vezes o juiz ele não concede naquele momento, mas não é não conceder, você nunca mais vai divorciar, você não vai ter seus bens, você não vai receber pensão do filho. Não é nada nesse sentido. Uhum. Ele deixa para discutir isso em um outro momento. Mas, no que diz respeito à pensão alimentícia, por exemplo, isso, e na guarda e regime de convivência, geralmente isso já é decidido preliminarmente, depois tem a discussão sobre isso. Depois tem as provas, tudo mais, e aí o juiz, ele profere a sentença. Porque a gente sabe o seguinte, né? Quando tem o casamento, que você falou que depende muito do regime que a pessoa casou, é até importante que a doutora explique as principais diferenças entre os regimes de casamento, porque eu penso que isso aí tudo interfere na questão financeira no futuro, em caso de separação. Muito. Seria uma coisa pertinente para o doutor explicar para nós os tipos de regime e como é que fica o início da discussão financeira daí para frente? Sim. Uma coisa que é muito importante, inclusive, são as pessoas que, assim, eu sempre falo, né, que nem eu e meu marido, a gente não tinha nada. Então, quando a gente casou em comunhão parcial de bens, então tudo que a gente construiu a gente divide meio a meio. Certo. Que é o tradicional. Quando você vai lá marcar o casamento, você geralmente marca na comunhão parcial de bens. Mesmo que tenha traição, essas coisas, tudo isso não aí muda nada, não muda absolutamente não tem nada. Só que existem situações, e não vou dizer que são poucas, são muitas, que o ideal é que seja feito um pacto antinupcial. Pacto antinupcial, a gente já prevê a questão de bens anteriores, prevê várias situações, inclusive de traição. Então, por exemplo, olha, maridão, se você me trair, futuro maridão, se você me trair, tá aqui, ó, a indenização. Isso acontece muito, principalmente em pessoas que têm, que estão na mídia e tudo mais. Como que funciona o regime de bens? Quando você vai lá casar, você pode escolher o regime que você vai casar. Então, antigamente, lá na época dos meus pais, meus avós, nossos avós, sim, tudo, era comunhão universal de bens, certo, ou total de bens. É praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí, nessa comunhão universal, a gente casa, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu também. Se você recebeu de herança, é nosso. Se você recebeu de doação, é nosso. Se você adquiriu, é nosso. Independente se foi antes ou depois do casamento. Então, isso é universal de bens. Não, quer dizer, se a pessoa era, no caso, falando assim, que era o comum, o homem era um milionário, a mulher casou, a partir daquele dia ela era milionária também. Se casou no universal de bens, é isso mesmo. Nossa. Inclusive, se eu não me engano, teve casal aí que saiu na mídia que casou nesse regime. Quem? Fala aí. Eu não tenho certeza, eu não posso falar. Vai ter que colocar nos comentários aqui, falando quem é. Se bater 50... Vamos colocar aí 50 comentários, aí eu comento depois lá e conto quem é. Boa, gostei, doutora. E aí, o que acontece? Esse é o universal, então, tudo dividido, não tem discussão, é meio a meio, pronto, acabou. Basicamente isso. O parcial já é o normal. Como que é o parcial? Tudo que tinha antes do casamento... Era da pessoa, não discuto nem nada. Tudo que foi depois do casamento, aí é dividido entre o casal. Certo. Qual que é o problema? Tem gente que vai lá uma semana antes do casamento, compra um apartamento, já estão noivos, já estão há 10 anos juntos, compra um apartamento, fala, comprei antes de casar, então é meu. Não, filho, se você comprou antes e ele é financiado, ele também vai entrar na partilha.
Porque você não comprou quitado com dinheiro que era só seu, entende? Sim. Então, se teve financiamento durante o relacionamento, também ele entra na partilha. Aí existem outros detalhes, peraí, né? Eu fiquei um pouco confuso aí, é o seguinte, eu estou me casando hoje e semana passada eu fui lá, comprei um apartamento, só que eu não comprei à vista, eu fiz um financiadão, aquele... Os 420 meses. 420 meses aí. Aí a minha esposa, né, ela também participa desse imóvel e dessa dívida também? Então, quando vocês vão casar sobre a comunhão parcial de bens, certo? Que é tradicional, não mexeram em nada. Nesse caso, ela também vai ter direito sobre isso. Talvez ela não tenha direito, dependendo do período, ela não tenha direito sobre o imóvel, mas sim direito sobre aqueles valores que foram pagos. Não necessariamente valores, tá? Que a forma de cálculo, o doutor sabe muito melhor do que é diferente. Eu lembrei, eu tenho uma cliente, agora que eu lembrei bem disso aí, eu tenho uma cliente que era casada, acho que talvez nesse regime aí, só que ela se separou. E aí tem essa questão de dividir o imóvel está financiado, mas aí tem vários pagamentos foram feitos dentro do casamento para esse imóvel. E aí, qual que é o ponto? Um quer que o outro pague a parte do outro. Ó, eu te passo o apartamento, mas só que você me reembolsa tudo que eu paguei. E ela, a mesma coisa da situação, só que ela não quer sair da casa. Então, resumindo, eles já estão há 2 anos separados, pelas minhas contas, mais ou menos, e estão morando juntos ainda, que ninguém quer sair do imóvel. Porque o imóvel está financiado no banco. Já viu esse negócio aí? Já aconteceu o caso contigo assim? Já aconteceu. E aí, isso daí é muito perigoso. Inclusive, já teve situação, assim, absurda de a cliente ter que trancar a porta do quarto e dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Então, pelo amor de Deus, isso não existe. Tem que resolver essa situação. E não é tão difícil, né? Porque o direito, ele existe, a lei, ela existe e tem que ser cumprida. Agora, eu já vou fazer aqui um alerta, o seguinte, olha, gente, tem uma confusão aí, esse negócio de pagamento de prestação de imóvel. O que acontece? Às vezes a pessoa tem lá, o valor da parcela do imóvel é R$1.000. Vou fazer uma conta. Já estão casados 36 meses, 3 anos. Então, pagou-se 36 mil. Aí a pessoa acha, a minha parte é a metade. Então, você tem que devolver a metade desses 36 mil. Só que não é assim. Não é assim. Porque, na verdade, o que realmente a pessoa tem que devolver para outra é o que foi amortizado da dívida principal. Que tem uma parte desses 1.000 que, na verdade, é juros. Quase todo, né? É, quase todo. E os juros, ele fica para o banco, para o agente financeiro, para a empresa que financiou o bem, no caso, o banco. E aí, mas como assim? Eu paguei aqui 50 mil, só a gente já tem uns 5 mil para receber de volta? Às vezes é exatamente isso que acontece. E aí, talvez seja o caso da pessoa que não quer sair de casa, né? Isso. Fica os dois ali porque eles não querem receber os 5 mil, por exemplo. Não quer 5 mil, ele acha... É o caso lá. É. A pessoa achava que tinha, vou dar até um número, tinha 150 mil para receber de volta, e quando eu fiz os cálculos, ela tinha 15 para receber de volta. Mas como assim? Aí o pior, vai no banco, pede aquele relatório que está lá, o que foi amortizado da dívida e o que você pagou de juros, de taxas, essa coisa lá. Aí o que acontece? O que foi amortizado da dívida foi 15 mil. Então é só metade dos 15 mil, na verdade. O que eu costumo fazer nesses casos, tá? Porque assim, eu prezo muito pela... A gente tem que tratar as pessoas de uma forma muito humanizada. Então, não é só sobre dinheiro. Claro que a gente quer receber honorários, óbvio, né? A gente vive disso. Mas a gente precisa fazer com que o divórcio ele seja... os impactos psicológicos sejam minimizados, né? Então, para isso, a gente tenta, em várias situações que a gente vê que é possível, tentar fazer um acordo. Nesse caso, por exemplo, o que esse casal tinha que fazer? Pegar o valor total do imóvel. Ó, vamos supor que a gente vai vender esse imóvel. Então, hoje, o valor de mercado dele é de 500 mil. Qual que é o saldo devedor do imóvel? O saldo devedor do imóvel é de 450 mil. Certo? Porque teve entrada, teve tudo. Vamos considerar que é 450 mil. Tudo bem. Então, se a gente vendesse para terceiros por 500 mil, ficaria 25 mil para cada um, não ficaria? Mas o problema é que a pessoa não quer sair do imóvel.
Ah, mas daí, gente, é liminar, Ela né? quer ficar no imóvel. Tem Aí que- sabe o que acontece? Você deu um bom exemplo. Você deu um bom exemplo. Isso aí eu estou falando da minha experiência também nessa Aham. área que eu como perito, eu faço esses cálculos aí. Então, 500 mil o valor do imóvel. 450 mil é o saldo devedor no banco. Porque só quitaram 50. Ah, mas paguei, mas só 50. É isso que vale. Aí, na prática, o banco quer saber o seguinte: olha, eu só dei esse empréstimo porque era com a tua renda e com a renda dele, dos dois juntos. Agora, se vocês querem que eu passe a dívida para o outro não tem condição de assumir a dívida sozinho. Então vende para terceiro. É. E a mulher que é o imóvel, ela também tem que comprovar que ela tem capacidade financeira para assumir a dívida sozinho. Então, mesmo. Aí se o outro fala assim, o outro compra a parte dela, que eu estou falando, é os 50 mil, é 25 para um, 25 para outro. Aí isso vai fazer o quê? Vai para o bolso da pessoa, vai jogar no banco. O banco é que vai dizer o seguinte: eu aceito ou não aceito passar para o nome de um ou para o nome de outro. Sim. Ou seja, resumindo, o que eu falo para as pessoas? Muitas vezes, quando você casa e você faz um financiamento imobiliário, você, na verdade, casou foi com a dívida. É uma boa forma de se pensar, mas de verdade... Porque, no caso do casamento das pessoas ali, você está ali com 30 dias casado. Aí você descobre um fato que o outro ocultou durante a fase de namoro. Ou então acontece uma traição que você não tem como passar por cima daquilo. Algum tipo seja traição de relacionamento, ou seja, qualquer outro tipo de traição, informação, alguma coisa que a pessoa se sinta traída da confiança dela. Aí ela fala assim: vamos nos separar. Tudo bem, separa. E a dívida? Como é que faz com a dívida? Os 450 mil que está lá no banco para pagar. O banco não tem nada a ver com seus problemas, não. Ele quer saber que eu te dei dinheiro. Por que eu dei dinheiro? Ele pagou quem te vendeu o imóvel à vista e agora você me deve 500 mil. Pagou 50? Não, deve 450. Então, o que acontece? As pessoas se separam de corpos, de tudo, não querem mais ter relacionamento, mas a dívida está lá. Como é que faz nesse caso, doutora? É o que você já explicou antes aqui, basicamente, não é isso? Mas... A gente considerando nesse regime de bens que a gente falou que é o normal, tá? Que é o tradicional. Pelo que eu entendi, a solução aí, para a gente não repetir a mesma informação, mas a solução aí seria vender o imóvel. Pode vender o imóvel ou então a pessoa que vai permanecer ali... Assumir a dívida no banco. Ela pode assumir a dívida. Ah, não tenho como eu refinanciar no meu nome, por exemplo. Não tem crédito. Porque não tenho crédito para isso. Pode permanecer no nome dos dois, os dois continuam pagando a parcela do apartamento, por exemplo. E é sobre a estadia, né? Ela vai ficar ali, ela vai ter a posse do imóvel, ela vai morar ali, ela paga metade de um aluguel para outra parte. Então, também existe essa possibilidade. Então, eles continuam pagando a prestação no banco, mas aí a pessoa que está no imóvel paga todo mês para aquele que não está mais no imóvel a parte, um valor, como se fosse um aluguel, ele poder usar para quitar a prestação. Exato. Todo mês. E aí, mas isso aí pode ser colocado isso aí em papel, isso aí é válido na justiça? Sim, isso é válido. Inclusive, existe essa previsão, né? Aí eu não vou lembrar o artigo, porque eu não tenho de cor, mas existe essa previsão também, tá? Quem quiser, depois que vá no escritório aqui da doutora e aí faça uma consulta fica mais lá. fácil. Só que daí existe essa possibilidade. Porém, existem algumas situações. Quando tem filhos, até completar a maioridade, Então, em regra, a mãe pode permanecer ali. Seria uma solução que o advogado poderia ter dado para ela. Ela tem filhos? Não tem filhos. Ah, não, mas daí sim, seria a solução. Ele paga metade do aluguel, os dois continuam pagando. Obviamente, quem mora no imóvel vai pagar o condomínio, vai pagar o IPTU, porque já é coisas normais. São despesas normais. É a mesma coisa do que se estivesse alugando para um terceiro. Né? Então, eu vou pegar esse imóvel aqui, estou me separando, vou pegar esse imóvel aqui, vou ficar com ele, meu ex-marido vai sair, eu tenho que pagar metade do aluguel para ele. Certo. Se viesse um terceiro, ele ia ter que pagar o aluguel integral. Então, o marido ficaria com a metade e ela ficaria com a outra metade. Sim. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Olha que interessante. É uma solução, mas, doutor, é 30 anos de prestação.
30 anos pagando aluguel pro ex? Então, só que o que pode fazer, ou compra a parte dele, ou paga aluguel, quando não tiver filhos, né? Ou coloca a venda do imóvel. Então, assim, possibilidades existem um monte. Então, essa minha frase que eu estou dizendo assim, você casou de verdade, foi com a dívida, tem algum sentido? Tem algum sentido, mas ela tem saída para a dívida também. Mas tem que haver sempre a questão financeira envolvida. E o que você me deixou contente é que tudo isso pode ser colocado no papel. Sim. Ou seja, a justiça vai fiscalizar. Você tem um documento que não é só um contrato entre as partes, é um documento que é homologado pela justiça num divórcio, por exemplo. Sim, sim. Só que qual que é o problema? Muita gente não quer. Aí a gente entra em outra questão, né? As pessoas não querem resolver o problema. As pessoas querem um atingir o outro. Existe então é por a isso mágoa, que né? Exato, é por isso que em algumas situações, por exemplo, no escritório, a gente oferece a mediação. Então a gente vai lá, técnica de solução de conflitos, separa as partes, conversa com um, conversa com o outro, os dois querem a mesma coisa, só que se ela falar para ele que quer isso, ele vai falar que não aceita. Você fala mediação, tipo assim, colocar as partes numa sala para discutir ou aquela mediação formal que tem na justiça? Tem um processo. Não, separo completamente. Bate-papo. Converso com um, converso com outro. Negociação mesmo. Depois que os dois me falaram o que eles querem, a gente monta um documento, um acordo, né? Que daí depois ele vai ser homologado judicialmente. A gente manda para o juiz fala, olha, tá ok. Então a gente monta esse acordo. E aí, manda para os dois. Aí, talvez um pede para ajustar tal coisa, o outro tal coisa. Se pedir algo que faz sentido, tudo bem. Se pedir algo que não faz sentido, a gente explica. Sim. Mas, para isso, as pessoas têm que ter, no mínimo, a vontade de ter paz na vida, né? Certo. Então, quando a pessoa fala, eu quero ter paz na minha vida, mas a gente tenta contato com a acordo e a pessoa não quer nada. A gente oferece todas essas possibilidades, a pessoa não quer nada, então ela não quer paz na vida dela. Olha que interessante. Doutora... Claro que a gente não pode generalizar, tá? Não, sim, mas você vê o quanto de problemas você tem que resolver se aquela relação não tiver uma continuidade. Exato. Olha que coisa. Bom, doutora... Sobre o regime ficou faltando um. Qual? Tem a participação final nos aquestos, que não precisa, esse daí é excepcional, mas tem também o da separação total. Separação total olha, a gente pode casar, né, a gente pode dividir daqui para frente as coisas, mas aquilo que eu recebi, aquele apartamento que eu comprei, mesmo que financiado, ele permanece sendo meu e eu que vou pagar ele. Certo. Entendeu? Existe essa possibilidade. Quando a gente casa, por exemplo, no parcial de bens, no total universal de bens, se eu receber uma herança, não tem divisão. Tem divisão. Quando a gente casa no parcial, se eu receber uma herança ou uma doação, não tem divisão, é meu. Certo. No separação total, você consegue prever todas essas possibilidades e você já deixa tudo ajustadinho. É como se fosse um testamento do casamento. Um pouco mais simples, porque ele prevê algumas coisas. Só que, de qualquer forma, no pacto antinupcial, que é onde você vai explicar, que você vai falar sobre isso, você estabelece até de traição. Colocar lá, vamos lá, pessoal, fazer... Eu acho que era o cantor Michael Jackson, fez no pacto dele lá, ele pensa que ele tinha assim, quanto tempo você ganha tantos milhões, por quanto tempo você ficar casado comigo? Por tantos filhos, tinha todas umas regras assim no casamento do Michael Jackson, eu lembro disso. Que tinha Eu não lembro, mas eu vejo alguns casos, assim. Mas é muito bom. Estava vinculado à quantidade de filhos e a quantidade também que a pessoa ficaria no casamento. Ou seja, é uma poupança. Mas que investimento, né? Você tem que dar vida ali para esse investimento. Pois é, mas é que eu falo sempre o seguinte, o dinheiro, né, é um negócio que mexe tanto com a mente das pessoas, com o sentimento, tem um monte de coisa aí envolvida, né? Verdade. Numa sociedade capitalista, né? É verdade. Mas eu acho que tem uma situação. E o tal da união estável? A união estável, ela é a mesma coisa que a comunhão parcial de bens, que é esse tradicional de hoje em dia. Uhum. Então, por exemplo... Comunhão parcial é igual a união estável? A mesma coisa. Mesma coisa. A partir do momento que o juiz fala, reconheço a comunhão parcial
a união estável de 20 anos de vocês, ele está falando que vocês estão há 20 anos casados na comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que vocês adquiriram antes é de cada um. Tudo que adquiriram depois desses 20 anos é dividido. Só que isso, inclusive, tem muita mulher que fica com medo, né, disso. De pedir união estável? Não, elas ficam com medo. Os homens, eles falam, por exemplo, você não tem direito a nada. Inclusive quem é casada, tá? Eles falam, você não tem direito a nada, porque eu que construí tudo. Você só ficava em casa cuidando dos filhos, como se fosse super fácil a tarefa, né? Super fácil a tarefa. E aí, as mulheres, elas acham que elas não têm direito. E se eu falar o tanto de mulher que entra em contato com isso, falando isso... Mas o homem que mora que está num casamento, só porque não assinou um documento, está há 20 anos com a pessoa, 10 anos... Ele acha mesmo isso, que ela não tem direito a nada? Até os que assinaram, até os que são casados certinho, bonitinho ali, eles falam isso. Mas isso aí é meio, sei lá, será que o cara acredita nisso mesmo? Não é possível. Acredita. Acredita que quando a gente explica, acha um absurdo. E como? Ela nunca saiu para trabalhar. Sou eu que sempre trabalhei, chegava tarde, isso, aquilo. E é muito comum. Sabe aquela história, o óbvio tem que ser dito? Nossa! É isso. Eu tô aqui, porque com tanta informação hoje e tal, mas então eu entendi. Então existe a separação total. Que você prevê como que vai ser antes e depois. O pacto nupcial, que você deixa tudo descrito lá. A comunhão parcial. E a união estável segue o mesmo padrão da comunhão parcial de bens. Isso. Ok. Então, reconhecer a união estável de uma data para frente já era. Então... Só que a união estável, tem muita gente que deixa de reconhecer porque acha que não tem necessidade. Só que isso tem reflexos depois, tanto na herança, tem reflexos no que diz respeito a um pedido de pensão no INSS. Então, tem muita coisa que a mulher que não regulariza, ela pode ter problemas. Geralmente, não é no divórcio que ela vai ter problema. Geralmente, ela vai ter no divórcio, na partilha de bens em caso de... no inventário, em caso de falecimento do cônjuge. Aí vai ter que construir uma prova adicional do tempo, provar testemunhas, documentos, uma série de coisas para poder provar. Sabe quando você vê aí na mídia a discussão, a mulher pediu, imagina, a mulher pediu a pensão no INSS, a pensão por morte, e a companheira também. É porque não fez o divórcio, não regularizou o casamento com a companheira e acaba dando uma confusão lascada. Caso Ana Hickman ainda repercutindo, e eu queria te dizer o seguinte: as empresas, a gente falou dos bens, então ela vai ter um problema agora, que é todo esse aí de dividir os bens com o marido, não importa se ela era que trabalhava, se o rosto era dela, se toda a grana que ganhava era ela, se a comunhão era parcial desde sempre, o marido tem metade. Tem metade. Querendo, o público gostando ou não, é isso que vai acontecer. Teve agressão, não importa. Não metade. Importa. A agressão está no campo do criminal. Criminal, não tem relação. Então, mulheres, é isso que vocês têm que prestar atenção. Tem que cuidar da parte financeira. Mas aí tem uma questão. E as empresas? Porque lá na entrevista que ela deu, na Rede Record, ela fala muito na questão de dívidas financeiras que tem nas empresas. Como é que fica essa questão das dívidas das empresas? E os negócios, os lucros, futuro dessa empresa, como é que vai ser? Bom, em regra, as próprias empresas devem pagar suas próprias dívidas, certo? Então, não vou entrar se vai... desconstituição da personalidade jurídica, nessas coisas, que daí a gente entra numa outra área mais complexa. Mas, em regra, as empresas têm que pagar. Só esclarecendo para o nosso público aqui o seguinte: eu tenho um CPF, tem dívidas que eu faço no meu CPF. Eu constituí uma empresa. A empresa, ela não nasce sozinho. Eu ponho meu CPF lá como sócio da empresa, certo? Então, a empresa passa a ter um CNPJ. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E essa empresa, ela passa a ter vida própria, digamos assim, no mundo empresarial. Porque ela contrai dívidas em nome do CNPJ, tem despesa em nome do CNPJ, mas se por acaso a empresa amanhã
ela tiver problemas graves na sua gestão e que vier a insolvência ou a falência, alguma coisa do tipo, como é que fica a questão do casal que se separou, que eram sócios dessa empresa? Que talvez seja o caso aqui ou não. Nós não sabemos, eu não tenho informação dessas empresas, como é que está a situação financeira delas. Eu até no último programa que eu gravei, que eu falei da Ana Hickman, eu falei que existe um local dentro do site do Banco Central, chama-se Registrato. A doutora conhece? Conheço. Então, você entra lá com o seu certificado digital, que ela deve ter por ser sócia da empresa. Ela vai lá e busca todas as dívidas que está contratada em nome da empresa em bancos. Dívida com fornecedores, ela tem que pegar com os fornecedores ou com a própria contabilidade da empresa, que deve ter uma. É obrigatório você ter uma contabilidade até para entregar as obrigações que o governo cobra, né? Então, mas essas dívidas, por acaso a empresa tiver algum problema de quitar, a coisa realmente... O que eu quero dizer é o seguinte, a empresa não pagou uma dívida, o credor processou a empresa não consegue pagar. Aí, em determinado momento, os advogados lá na empresa falam assim, tudo bem, a empresa não tem condição de pagar, que os sócios paguem, que é o nome que você deu aí, que é... Desconsideração. É que eu gosto de falar para o meu público aqui de uma maneira mais objetiva, né? Na verdade é o seguinte, a empresa não tem como pagar. Aí o credor, então eu vou pedir para o juiz, então, fazer com que os sócios paguem. Nesse caso, só que a Ana Hickman já está separada. Digamos assim, já saiu o divórcio dela, está separada ali do ponto de vista de corpos. Mas e a parte empresarial, como é que fica? O fato de estar o fato da separação de corpos ali não vai interferir em todas as dívidas que já existiam. E não vai interferir também no que diz respeito ao segmento da empresa. A empresa continua seguindo, né? Então a empresa, ela vai seguindo em regra, ela tem que pagar os seus credores. Pagou os seus credores, aí ela, sobre o lucro da empresa e tudo mais, também tem que ser dividido, tá? Então, vamos supor que ele continue trabalhando na empresa, ela continue trabalhando ou até que não trabalhe, tá? Uma coisa muito difícil que as pessoas não sabem a diferença de prolabore e lucro, né? Então, acho que para ficar mais fácil é melhor explicar, né? Então, assim, quando a gente trabalha, eu sou investidora, eu sou empresária, tenho 4 empresas e sou investidora também. Então, assim, quando você trabalha na empresa, você recebe um prolabore. É como se fosse um salário por trabalhar na empresa. Quando você não trabalha na empresa, mas você é sócio dessa empresa, você recebe sobre o lucro. Certo, né? distribuição então, de lucro. A distribuição do lucro vai acontecer ali entre eles. No caso, vamos supor que só a Ana Hickman continue trabalhando. Ela vai receber o prolabore dela e depois, sobre o lucro, vai ser dividido. E a mesma coisa vai acontecer sobre as dívidas. Mas é assim, um sócio pode obrigar o outro a deixar a empresa? Não, ele só vai conseguir ali se ele comprar a parte dela, né? Tá, no caso dele ficar com a empresa, mas no caso dela querer ficar com a empresa. Ela compra a parte dele. Tem que haver essa negociação financeira. Senão, vão ter que continuar sócios na empresa, mesmo não querendo mais um estar perto do outro. Sim. Talvez um opte em não trabalhar dali, né? Até mesmo porque aí entra a parte criminal, que daí talvez tenha tem que ter uma certa distância e aí talvez fique inviável o trabalho junto. Mas deixa eu fazer uma questão aqui, que talvez seja assim até de no caso aí, em alguns negócios, não sei se em todos, mas pelo menos em alguns negócios o nome Ana Hickman era o carro-chefe da empresa. A marca Ana Hickman de produtos cosméticos, que a gente até encontra nas lojas de cosméticos aí, ela é o carro-chefe. Então, a questão aí é o seguinte, vamos supor o seguinte, eu não quero mais esse negócio, tô saindo fora, aí o negócio não tem mais continuidade. Vai à falência, vamos dizer assim, ou interrupção mesmo da atividade empresarial. O marido pode amanhã, por exemplo, se sentir prejudicado, falou assim, eu quero uma indenização porque ela deu causa a essa situação, ou isso aí não existe no mundo empresarial? Olha... Porque vamos dizer assim, a empresa está lá, vendendo para várias lojas de cosmético do Brasil inteiro, acho que até do mundo. Se eu não me engano, a marca dela tem abrangência. Mas aí
o que acontece na prática? Na prática, ela está dizendo assim, a empresa está com dívida, a empresa está com isso, a empresa está com aquilo, ou seja, a empresa não presta, a empresa está ruim. Uhum. O que é que o mercado, que comprador dos produtos dessa empresa vai entender? Poxa, devo renovar o contrato de fornecimento, não devo renovar, vou quebrar esses contratos, vou interromper porque eu estou inseguro com essa marca, com essa empresa. Aí a questão é, quem que deu causa a este problema? Foi ela? Foi ele? Foi os dois juntos? Isso aí não pode amanhã ter nenhum tipo de consequência um para o outro por essas questões aí empresariais? Então, Ponto de vista empresarial? No meu entendimento, indenização a gente pode pedir o tempo inteiro. Agora, você vai conceder, depende das provas que você tem. Então, por exemplo, se uma empresa fala, eu não quero mais por esse motivo, talvez seja uma prova que ela pode juntar e pedir a indenização. Quem que vai decidir isso? O juiz? O juiz. Então, assim, pedir, a gente pode pedir tudo. Só que quem decide é o juiz e depende das provas também que a gente tem. Então, dependendo, no caso de um divórcio, no caso deles, por exemplo, não tinha como não repercutir. Sim. Então, assim, de quem que é a culpa? Não importa de quem que é a culpa, se teve agressão, se não teve. Aconteceu o divórcio e não tinha como não repercutir, porque ela era conhecida, né? A celebridade. O que eu digo é o seguinte, o divórcio tá certo. Eu estou falando as questões empresariais que, por exemplo, se ela fez comentário, eu não sabia que eu tinha dívida, falsificou meus documentos, assinei coisa que eu não sabia. Aí dando a entender assim que a empresa existe uma fraude ali, uma situação, é uma empresa sob suspeita de fraude na sua gestão. Eu estou falando que isso no mundo empresarial, um exemplo aqui, as lojas americanas. Houve aí, está sendo investigado uma suspeita de uma fraude bilionária, de 20 bilhões. Perfeito? E isso fez com que o preço das ações da Americana caísse de R$12 para R$1, num único dia. Os seus investidores perderam o dinheiro e passaram a não acreditar mais na empresa naquele momento. Agora parece que já está se recuperando essa crença na empresa, que a empresa vai conseguir sair da recuperação judicial, porque eles são investidores pesados, tal, pessoal que entende muito desse negócio aí. Mas eu digo assim, a mesma coisa não pode também amanhã ser alegado, no caso dela, por uma questão de expor a situação da empresa na questão do divórcio? Eu não acredito, tá? Que seja algo assim, se alguém me procura falando, eu quero entrar com o processo, eu não iria incentivar. Eu estou falando isso aí porque o nosso objetivo aqui é orientar as pessoas que estão pensando em se separar. Falar assim, olha, se separa aqui, não entra nesse aspecto, não comenta aquilo, não faz aquilo, porque eu não sei se isso tem algum, digamos assim, prejuízo que pode ser dado para um dos dois nessa relação. Então, no caso deles, que são pessoas públicas, não teria como não ter essa discussão. Então, não consigo visualizar uma indenização nesse sentido. Certo. Tá? Agora, no caso de pessoas que não são públicas e que acabam prejudicando, de certa forma, a empresa, se provada que tenha, a gente fala nexo causal, né? Certo. Se provada que a ação da pessoa prejudicou alguma coisa da empresa, aí nesse sentido é possível sim. Então, perdi um super cliente porque você foi lá e falou alguma coisa sobre mim. Um exemplo. Sobre nosso casamento, sobre nossas dívidas, ou que não tem nada a ver com aquele cliente. Nessa situação, é possível sim pedir, tá? Uma indenização. Porém, no que diz respeito às empresas, no caso deles, uma coisa que é bem importante a gente falar, não é só no caso deles, né? São em todos. É que a gente pensa que não, mas, por exemplo, o que acontece nas relações pessoais interfere muito no profissional. O caso da dupla Vitor e Léo, que o cantor agrediu a mulher grávida lá, totalmente errado, maluca essa coisa toda, mas acabou com a dupla. Naquele momento, nunca mais tiveram continuidade, estão tentando voltar agora, com novos shows, tudo, mas quanto tempo eles ficaram fora do mercado por conta dessa situação particular de um deles? Sabe o que isso resolve? Certo. Sabe o pacto antinupcial que a gente tem que fazer no casamento? Que tem prevê todas as lá. loucuras e a gente faz todas as coisas que podem acontecer, a gente já tem a previsão? Isso é muito mais importante na constituição da empresa.
É mesmo? Então, na empresa, você já tem que prever todas as situações. Então, pode ser no contrato social, mas geralmente isso é feito num acordo entre sócios. Então, no acordo entre sócios, você prevê diversas situações. Então, você pode excluir a pessoa da empresa em algumas situações. Então, você prejudicou a empresa, eu vou te excluir da empresa. Né? Faço a reunião com os outros sócios, ou não tem outro sócio, entra no judiciário pedindo a exclusão também. Então, tudo isso tem que ser previsto num acordo entre sócios. Não, então, as pessoas têm a empresa, mas elas não ajustam nada, não, né? o que eu sei, isso aí, lógico, eu sei que no mundo empresarial dos negócios, você pode fazer todo tipo de acordo, entrar na justiça, discutir aquele negócio todo lá. Estou falando o seguinte, a pessoa está com raiva do outro e fala assim, olha, eu vou pegar um Instagram, eu vou lá no podcast de um influencer lá, eu vou falar mal de você, vou dizer que você não presta, vou dizer que os teus negócios estão tudo errado, vou te denunciar para o mundo. Nessa situação, toda ação tem uma reação. E todo excesso, você vai ser responsável por ele, por tudo, né? Mas o excesso... eu estava falando, inclusive, sobre isso hoje. O problema é o excesso das pessoas, né? Então, uma coisa é eu expor algo normal. Então, assim, quando aconteceu a situação entre eles, a Ana Hickman foi, olha, não vou falar agora, tudo. E depois ela falou, não quero que seja algo assim, não quero que tenha música... para influenciar, não quero nada nesse sentido, porque as pessoas, para me fazer de vítima, por exemplo. Então, ela se posicionou nesse sentido. Então, se ela tivesse posicionado de uma outra forma, talvez poderia, sim, ter a indenização. Mas tudo depende né, de como ela fez isso, do motivo que ela fez isso, qualquer pessoa, inclusive. Vou fazer aqui mais uma pergunta nesse aspecto empresarial. Na parte da sucessão, é uma questão assim, que eu não sei se nós temos até como responder isso aqui agora, mas fica assim uma dúvida até para a gente amanhã tratar isso depois. Eu digo o seguinte, existe muito essa questão, você abre uma empresa, marido e mulher, onde um fica sendo sócio lá 10%, 1% que seja, e o outro 99%. Mas você é casado nessa comunhão parcial de bens, ou seja, você tem metade dos bens e também assume metade da despesa. Mas aí, o regime de casamento nessa relação empresarial, no caso de falência da empresa, vale 1% que ele está lá no contrato social que ele colocou a esposa, ou vale a regra do casamento? Na hora de fazer a desconsideração, tudo depende das provas, né? É difícil você chegar para um advogado e falar isso ou aquilo, porque assim, sempre a gente consegue encontrar alguma saída em alguma situação, né? Certo. Mas assim, na hora, tudo vai depender da situação em si. Então, dependendo da situação, acaba atingindo o cônjuge meio a meio também. Então, é por isso que muita gente, Ou seja, esse negócio do 1% pode até, não é porque você ter sócio 1%, mas a empresa quebrou. Então, o casal passa a ter, porque vai para a pessoa dos sócios, existe uma dívida que é dos dois. Embora eu só tenha sido sócio da empresa 1%. Aí é onde que entra? No mínimo, tá? O juiz, ele vai colocar... Porque você concorda que todo mundo, todo mundo ali teve o benefício sobre aquela empresa? Quando a empresa estava bem... A família inteira teve. A família inteira. Exato. Exatamente. No máximo, no mínimo, o que pode acontecer é o juiz conceder somente até metade do patrimônio do casal. Ou seja, tem o patrimônio total do casal. Metade de um, metade de outro. Vamos supor que o juiz acabou desconsiderando a parte da mulher e falou que o dela é só 1% mesmo. O que, em regra, não deveria. Nesse caso, ele pode pedir a penhora dos bens da metade que é dele. Mas eu gostei do que a doutora falou, porque quando a empresa estava indo bem, os dois se beneficiavam igual do resultado econômico da empresa. Agora, quando a empresa quebrou... Aí agora é só dele. Eu só era sócio 1%. Então, assim, quando você está falando das dívidas ali e tudo mais, uma coisa são duas pessoas que não são marido e mulher. Outra coisa é o marido e mulher, eles são casados. Então... Qual que é o regime, inclusive? Então, fica aí uma dica para as mulheres, doutor, me atrevo a dar. Não existe esse negócio de 1%, não.
Esse negócio, eu sou apenas sócio 1% da empresa, minha participação é pequena, quem administra tudo é ele. Que eu entendo o seguinte, quando você colocar um contrato social da empresa, você vai ser o sócio administrador, eu estou te dando uma procuração apenas. Uhum. Mas eu continuo sendo responsável por tudo que você fizer. Uhum. Errado ou certo. Uhum. Tanto é que se a empresa ficar trilionária, bilionária, opa, eu quero minha parte. Uhum. Se a empresa quebrar, eu também vou ter meus problemas. É óbvio que tudo isso tem discussão, tá? É óbvio que tudo vai depender de prova, vai depender da situação em si e tudo mais. Mas assim, não. Você quer se cercar de tudo ali, de toda a situação? Então, participe da administração financeira da empresa. Ah, mas a empresa é dele. Eu não quero saber, eu quero saber como que funciona. Entendeu? Eu até aconselho o seguinte... uma empresa começa da Ana Hickman, se eu fosse aqui dar minha opinião como consultor financeiro, já diria o seguinte: Ana Hickman, faça o seguinte, a empresa se demorou muitos anos para construir a marca. A marca já está consolidada no mercado. Eu acho que a partir de agora, você vai seguir com o seu processo de separação. Você não quer mais conviver com o seu ex-marido, mas a empresa pode ser uma empresa boa. Sim. Aí o que acontece? Eu aconselho você a contratar um profissional de administração e que te represente na administração da tua parte lá e te preste conta todo o meio do que está acontecendo na empresa. Uhum. Eu acho que essa seria uma solução que eu daria para a Ana Hickman para evitar, não quero nada meu vinculado a ele. Mas só que às vezes isso não é possível com muita facilidade. Isso não é assim tão simples de se fazer. Não. Quando você tem negócios pequenos, é um negocinho pequeno, uma lanchonete, uma coisa assim, tudo bem. Mas... E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente está falando. Eu sei que a gente está falando aqui de dívida, tá? Mas é um alerta que eu preciso fazer, porque anteontem não, sexta-feira eu atendi uma pessoa. E foi assim, não é só sobre dívida, mas também sobre crime. Sim. Inclusive... Então, uma coisa, quando você fala de administrador judicial, de administrador da empresa, então eu nomeei o meu marido como administrador da empresa. Uhum. Uma coisa é ele contrair dívida, outra coisa é ele cometer um crime. Se ele cometer um crime dentro da própria empresa. Então, assim, isso é muito complicado e não são poucos os casos que isso acontece, tá? E aí a mulher, ela começa a responder criminalmente e ela nem sabe o que está acontecendo. Pelo que a empresa fez. Isso eu conheço bastante. Na hora que cai uma investigação sobre a empresa, numa parte criminal que o empresário fez, a todo mundo que está no contrato social é investigado, vai ter que responder, vai ter que ir na delegacia, vai ter que ter sua defesa no processo. Depois ela pode até provar que ela não faz parte, não participou de nada daquilo, mas no primeiro momento vai responder igualzinho qualquer um que estiver lá. Vai, João. Então, essa coisa de casar, doutor, é um negócio que você tem que pensar bem. Você sabe o que tem que fazer e que as pessoas não fazem, porque falam, eu não vou gastar com isso. É fazer o contrato. Aquele amor todo lá, né? Fazer o contrato. Fazer o contrato. Isso a gente fala de planejamento matrimonial. Mas quando as pessoas querem casar, elas estão apaixonadas, doutor. Elas não ficam pensando, ninguém fica pensando no cartão de crédito, nada disso, só pensa só no amor. Então, só que a gente tem que ter um pouco de razão nisso, né? Porque existe essa possibilidade de divórcio com qualquer pessoa. Uhum. Então, assim, as pessoas precisam pensar no planejamento matrimonial. Só que as pessoas pensam como se isso fosse, eu vou gastar à toa, não, eu vou casar para o resto da vida. Tá tudo bem, que seja para o resto da vida, amém. Mas e se não for? Vocês vão entrar numa guerra em um monte de situação, já deixa previsto. Eu costumo dizer o seguinte, tem um outro problema aí que a gente não está falando. Um dia eu vou trazer uma pessoa aqui ainda para falar da parte da Receita Federal, dos impostos. Aí não é... Porque eu quero dizer o seguinte, num casamento, numa sociedade dessa daí, Alexandre e a Ana Hickman, um casal. E são sócios em uma empresa, em duas, eu não sei quantas empresas eles têm, mas vamos supor que sejam sócios 50%. Só que ele tem um negócio aí, tem um terceiro sócio, que é o governo. Que é o governo o seguinte, cada produto que você vender, cada serviço que você prestar,
eu quero a minha parte. E o governo ainda te diz assim, ó, se você sonegar um faturamento, dizer assim, ó, eu fazer um recebimento sem emitir a nota fiscal, que é onde o governo controla se você vai ou não pagar o imposto, ele vai dizer, eu vou te processar por sonegação. Ainda vou te aplicar uma multa, um auto de infração, porque você tentou me enganar. E você ainda vai ter que pagar tudo isso depois ainda. Então, nem sabemos se as empresas, se os negócios têm algumas pendências fiscais, porque da pendência fiscal para se livrar não é tão simples não. É só pagando, negociando com os agentes públicos, senão você não se livra. E é engraçado que tem muita gente que acha que, eu vou abrir um novo CNPJ. Resolvi o problema. Não resolve nada. Não é assim que funciona. Inclusive, quando você falou, por exemplo, se ela continuar, né, ela vai lá, decide fechar a empresa e depois, vamos supor que ela abra um novo CNPJ. O que eu ouço de pessoas falando, se ela for pedir... É que eu atendo mais mulheres hoje, né? Então, eu vou falar nesse sentido. Os homens falam, se ela for pedir qualquer coisa da minha empresa, eu vou lá, fecho a empresa e abro outro CNPJ. Não é assim não existe, não existe. Inclusive, o judiciário pode entender que é um tipo de fraude, tentar enganar. Não, e tem uma outra questão, no caso dela, que ela tem uns novos contratos publicitários, os novos contratos que ela fechar. Ela tem uma empresa com ele. Ela não encerra essa empresa, não há o entendimento do encerramento das empresas que estão juntos, mesmo sendo ela que faz os comerciais, a mãe pode até lhe dizer o seguinte, esses negócios que você está fazendo novos aí, são meus também. Sim. Então, enquanto ela não encerrar todos os negócios empresariais com ele, ela não vai ter essa facilidade toda para montar novos negócios. Não. E amanhã pode ser... É porque hoje está naquela fase ainda do sentimento, pode ser que a gente reate, sei lá, ou não. Eu não quero prejudicar. Pode ser que não quero prejudicar, mas depois que passar um tempo, não vai ter mais essa visão. Uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo pensar as pessoas separam e separam de fato, né, de corpos, cada um vai morar num lugar. Sim. E deixam para fazer o divórcio depois. Não, a gente vive bem. Não preciso prever a pensão alimentícia, não preciso prever a guarda e a convivência, não preciso prever até os bens, a gente vive bem, ele me transfere ou ele pega o filho a cada 15 dias. Não me dá problema nenhum. Espera arrumar, um dos dois arrumarem um novo relacionamento. Acabou. Aí... Às vezes nem precisa disso, né? Mas quando acontece, aí acabou. Eu falo para todo mundo, separou, já vai lá e entra com o divórcio na hora. É mesmo, né, doutora? Gente, e isso é o que mais acontece, tá? Então, a maioria das pessoas que entram em contato é porque já estão separadas de fato há muito tempo. Então é o seguinte, eu acredito que a Ana Hickman esteja assessorada de bons advogados, mas ela precisa também de uma boa pessoa capaz de entender os números, a parte financeira. Porque eu brinco, né, com meus amigos que são advogados, os advogados sabem fazer 3 contas, 10%, 20%, 30%. Eu não sobrevivo sem um Excel na hora de fazer a conta. Não, eu brinco com os meus colegas advogados, que eu tenho muitos amigos advogados, eu falo assim, 10% eles sabem que é verdade. O advogado vai cobrar os honorários dele e sabe interpretar a lei e tudo, mas para realmente, Ana Hickman, você precisa urgente contratar um bom especialista nessas investigações financeiras para te dar um diagnóstico real da situação, para você depois sentar com os seus advogados e tomar a melhor decisão do ponto de vista jurídico e estratégico. Isso é base, inclusive. Que nem eu estou com um caso agora, é a mesma coisa, claro que não é o mesmo patrimônio, né? Mas é a mesma coisa da Ana Hickman. Não tem como seguir a estratégia de montar uma estratégia se você não sabe nem a dívida que você tem. Não tem, Você não sabe nem o que está acontecendo. Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que saber tudo ali. Depois você vai lá e monta a estratégia. A não ser que o outro lá, tudo bem, eu vou passar tudo aqui, não sei o quê, mas tem que acertar com o governo. Com o governo não tem muito... Não adianta
eu quero separar, eu quero sair da empresa, o governo só deixa você sair se tiver tudo em dia com a parte dele, dos impostos. Senão você não sai. Não, aí você vai lá e assina, né? Eu vou deixar tudo para você, porque eu sou uma pessoa boa, fique em paz, vou deixar tudo. Você está deixando dívida, né? Então, não é assim que funciona. Antes de entrar com um processo, principalmente num patrimônio milionário, bilionário, quiçá, precisa ter essa, a gente chama de liquidação, né? Então, a gente já precisa fazer todos os cálculos ali. O que tem de dívida, o que tem de bens, o que tem de direitos, o que tem de ativo e passivo para que você tenha um rumo aí, doutora, para resolver. Eu tenho um caso que eu participei numa situação dessa de perito, que a mulher teve que devolver dinheiro para o marido. E ela achando que ia ter que receber um dinheiro naquela separação. Então, cuidado, às vezes é melhor você tratar e resolver essas questões primeiro, tudo no consensual, na mediação, como a doutora falou, porque se você vai para o judiciário e o judiciário estabelece a nomeação de um perito judicial para avaliar a situação, você pode não gostar do resultado, porque a matemática não mente. É a questão de estratégia, você tem que montar primeiro. Então, contratar um perito. Eu aconselho aí realmente, de fato, já discutir uma situação dessa, fazer uma investigação financeira profunda, para depois, quando for realmente homologar esse divórcio, já homologar com tudo certinho. Exato. Tudo. Até mesmo porque, vamos supor que a gente discuta hoje sobre alguns bens e algumas dívidas. E outras coisas não foram discutidas. A gente pode discutir sobre isso futuramente. E, doutora, eu acho que os conselhos para a Ana Hickman aí estão bem dados, tudo, mas eu queria ainda discutir aqui 2 novos casos aí que surgiram recentemente com a Ana Hickman, né? E até saiu aí no site do Léo Dias, tudo, que é o caso da Nayara Azevedo. Eu não sei se tem alguma semelhança. Põe na tela aí, Cabide, para a gente ver o caso aí da Nayara Azevedo. O que está dizendo aí? É o que o Léo Dias fala aqui. É nossa fonte de informação. Olha só. Léo Dias, fonte. Léo Dias. Bomba. Empresa de Nayara faturou 17 milhões em 2023, mas ela não teve acesso a nada. Veja bem, é o que ele está dizendo aí. Ele deu uma informação, não sei o quê. Não sei se foi isso que a matéria disse exatamente. Eu assisti a matéria, não vi exatamente ela dizer isso. Mas ele está dizendo. Uhum. O que eu vi lá, eu olhando, o que eu vi na matéria, foi que o Fantástico apresentou uma planilha, assim, tipo uma planilha, mas parece que era até um documento em um Word, se não estiver enganando, com os meses, os faturamentos, e dava um total de 17 milhões. Mas eu vi lá um documento que não tem papel timbrado, não é um documento que foi entregue à Receita Oficial, à Receita Federal, não é um papel do contador. Eu não vi isso, eu vi um papel lá com uma soma de números. Uhum. Só que o Fantástico disse assim, os valores declarados. Isso aí, o que é isso? Isso aí pode ser considerado... E se isso aqui não for verdade? Se essas informações estiverem erradas? Como é que se faz? Porque isso foi usado na matéria. Aí você entra... A sua pergunta é se entra na questão da indenização? Se alguém estiver faltando com a verdade ali. Aí o veículo de imprensa também não tem responsabilidade em dizer assim, escuta, prova que realmente isso aqui foi declarado. Eu só posso pegar um papel, colocar lá na tela e dizer que é só aquilo, que dá a impressão que o outro está enganando o outro. Eu não estou aqui defendendo o marido, não. Pelo contrário, só estou vendo essa informação dos 17 milhões chamou muita atenção. A questão é a base, né? O documento. De onde ele tirou essa informação. Então, é óbvio que não é ele, é a matéria. Então, é óbvio que a pessoa que faz a entrevista, ela tem o sigilo e tudo mais, né? Só que assim, se quem que trouxe essa informação foi a Nayara, foi o ex-marido, quem que trouxe essa informação? Eu não vi lá milhões, de onde entendeu? que foi, assim, não está claro para mim. Aí, dependendo de como for, pode até ter uma indenização, mas eu não acredito que isso vá prejudicar de alguma forma
moralmente eles, entende? Foi comprovado que teve um dano moral. Aí é outra coisa. Na matéria, inclusive, parece que explica que ela foi impedida de viajar com o equipamento dela de show. Sim. Porque a empresa que ela falou que os equipamentos é meu, não sei o quê, mas na verdade os equipamentos pertenciam a uma empresa que inclusive está no nome da mãe do marido, do ex-marido, vamos dizer assim. E porque estava com os aluguéis atrasados dos equipamentos. Isso que foi dito lá. Olha que confusão que as pessoas se metem. Então, eu trouxe esse assunto só para a gente, na verdade, comentar os cuidados que os artistas têm que ter, que as pessoas públicas têm que ter nessa questão quando você coloca o seu marido de empresário, quando você coloca pessoas que só porque são do seu entorno, ali da sua confiança. Eu sempre acho que você tem que colocar pessoas que têm um CPFzinho para assinar embaixo. Por exemplo, se eu sou um administrador inscrito no Conselho Regional de Administração de São Paulo, eu sou dono de um documento chamado CRA. Como a doutora é dona de um documento chamado OAB. Tem um número lá e a doutora, para ter esse número, teve que estudar, passar numa prova, tudo, e conseguiu a habilitação para trabalhar. Da mesma forma, eu entendo que vocês artistas, vocês que são que movimentam finanças de uma forma geral, tem que ter um administrador profissional cuidando das suas finanças. Não é o melhor amigo, não é o maquiador, não é a irmã, não é o pai, não é a mãe do ex-marido. Não, tem que, essas pessoas podem até comandar. Elas podem até dar as ordens, elas podem até orientar, mas o profissional de administração, ele vai entender, isso que você está pedindo para fazer, não é possível. Isso que você está pedindo para fazer é contra as regras da Receita Federal. Isso que você está pedindo para fazer é contra as regras do INSS, é contra as regras da contabilidade. Então, como é que tem que ser feito? Assim, assim e assado. Aí você faz tudo certo. Porque quando chega numa situação como essa, ninguém entende nada. Nem eles lá. Acho que eles estão entendendo o que está acontecendo com eles mesmos. Mas qual que é o problema? Eu acredito da maior parte da população. Eles deixam para buscar um profissional depois que estourou a bomba. Ninguém tenta ver preventivo. Então, assim, você tem uma empresa, no caso dos artistas, por exemplo, né, que tem faturamento milionário. Tem a empresa, precisa ter o administrador, precisa ter um escritório responsável. Mas eu vou contratar o escritório só quando tiver uma reclamação trabalhista, quando tiver um processo tal. Não, você tem que ter o preventivo, tem que ter esse direcionamento. Tá surgindo hoje no mercado, até é um trabalho que a gente já vem fazendo, mas é que as pessoas, aqueles que cercam o artista, eles não deixam nem você chegar perto com essa proposta. A gente chama-se de GFI, Gestão Financeira Inteligente, que é justamente um departamento profissional de financeiro que faz o contas a pagar, registra tudo que você recebe, faz uma prestação de contas, manda tudo corretamente para a contabilidade, você recolhe os impostos que tem que recolher, então você vai se preocupar com a parte artística. Exato. E o empresário, que realmente é empresário, vai se preocupar com a parte de ser empresário, que é arrumar os contratos, fechar os comerciais, fechar a parte financeira, os negócios. Mas a parte de gestão mesmo, tem que ser na mão de um profissional. Na mão de um profissional. E ninguém está pedindo para você dar senha de banco, não. Mas a gente está pedindo para você, na verdade, autorizar os pagamentos, que você concorda, que você não concorda, ou colocar alguém da sua confiança para autorizar. Mas a parte de organização da informação tem que ser por alguém profissional. Porque assim, quando a gente fala em 17 milhões, as pessoas falam, uau, é muito. Gente, não é muito. Quanto que eles não gastam? Então, assim, 17 milhões que ela não teve acesso a nada. Tudo bem, ela não sabe o que aconteceu ali. Mas o que vai ter que fazer agora?
Se tivesse contratado, por exemplo, uma empresa, particularmente, essa já coisa, teria resolvido. Mas agora vai ter que puxar tudo. Particularmente, aquilo que ela fala lá, que eu não tive acesso a nada, ele viu R$1.000, eu não acredito muito nisso, porque ela deve ter despesas altíssimas, roupa, coisas tal, não sei o que ela só fala assim, paga aí. Paga aí, paga aí. Isso é acesso do mesmo jeito. Só não estou pagando eu com o meu cartão de crédito, mas está pagando do mesmo jeito. Agora, isso vai entrar muito naquela questão da violência patrimonial, da violência disso, daquilo, que são outras questões que eu acho que também tem que ser considerada. Mas eu acho que o ponto central, doutora, continua sendo ainda a gestão do financeiro. Exato, porque as pessoas elas não sabem exatamente o que foi para onde. Então, por exemplo, você olha, 17 milhões, talvez tenha saído 20. De onde saíram os 3 milhões? Existem dívidas. Então, assim, sobre os R$1.000 que ela recebia e tudo mais, não duvido que seja assim. Mas, obviamente, que ela tinha outros gastos que a empresa arcava. Só que a falta de uma gestão financeira acaba acontecendo isso. Então, você não consegue saber você não consegue sequer saber se a empresa está dando lucro. De novo aqui, a questão do Michael Jackson, né? Eu sou muito fã dessas séries de investigação e tem na investigação... Você ia gostar de ver como o meu escritório trabalha. A gente é tipo CSI ali. Então, eu também faço investigação financeira, eu também faço isso aí. Inclusive, tá no meu KNAI lá, que é investigação. Mas aí o Michael Jackson morreu falido, cheio de dívida. Como é que um homem daquele, inclusive ele tinha contratado uma sequência de shows no final da carreira dele, que ele não aguentou fazer por causa do físico e tal, que todo mundo espera do Michael Jackson aquela performance de palco, e ele estava numa situação que ele não conseguia mais fazer aquela performance. E o pessoal quer ver aquilo, é o show. O pessoal quer ver o show, não quer saber a sua voz, ele é todo um contexto. E aí morreu cheio de dívidas, quebrado, falido, essa situação toda aí. Então é muito complicado essa gestão financeira profissional na vida do artista. Eu tenho certeza, se a Ana Hickman tivesse uma gestão dessa, ela não estaria com esse problema. A Nayara Azevedo não estaria com esse problema. Caso recente da Larissa Manoela não teria esse problema, também nem os pais, nem ela. Não estaria. Então, o que eu acho tem que contratar. Gente, quem que você tem que contratar? Aí eu vou dizer, é um profissional de administração de empresa. É um profissional que pertence ao Conselho Regional de Administração e que tem um CRA, que é um númerozinho lá, e tem autorização para trabalhar com isso. Não é só a pessoa que se formou em administração. Não, ela tem que estar registrada no conselho. Exatamente. Ela tem que estar registrada no conselho, porque ela entrega documentos, ela tem habilitações e que mostra que ela é uma pessoa que está se atualizando naquele segmento. Porque senão vai acontecer o que aconteceu aí. Tá vendo? Então nós estamos aqui, ainda avançando aqui, eu quero discutir mais um caso aqui, que também envolve casamento, essas coisas todas aqui. Inclusive, Nayara Azevedo, se quiser a gente te ajuda a investigar essa situação toda aí. Conta com a gente aqui. Mas nós temos aí o caso da jogadora de vôlei, que é a jogadora Valesca. Ela foi campeã olímpica, aí a Valesca, e parece que ela tinha um casamento de 20 anos. Eu até separei aqui, deixa eu ver onde é que está aqui o caso da Valesca. Ela 20 anos de casamento, né? E ela aparentemente se suicidou. Parece que a notícia deu na televisão que a polícia concluiu pelo suicídio. Bom, se a polícia concluiu é porque eles têm como justificar essa tese. Eu também não vi a família na televisão contestando essa possibilidade do suicídio. Aí a questão é o seguinte: como é que fica então? Ela era casada com ele 20 anos, então conseguiram comprar apartamento, falam ali na reportagem de 23 imóveis. 23 imóveis, né? Parece que 22 só no estado em São Paulo, não sei se tudo na capital ou no interior também.
Mas como é que fica, por exemplo, o seguinte, ela faleceu, parece que o marido vendeu esses imóveis, fez algumas coisas, algumas transações que a família entende que ele deveria prestar conta para os pais da Valesca. Pelo menos são os pais da Valesca que aparecem na reportagem. Uhum. Eu não sei como é que é essas questões aí num caso desse, que também envolve um pouco de direito de família aí, né? Que tem casamento no meio, mas aí tem um falecimento de uma das partes. Nesse caso, tudo a questão do regime de bens vai fazer diferença. Vamos supor, então, que eles casaram no regime parcial de bens, que é aquele tradicional que a gente já comentou, né? Uhum. Nesse caso, eles não tinham filhos. Acredito eu que não tinham filhos, tá? Vamos considerar que não tinham filhos. Se de fato não tinham, metade do patrimônio é dele. Lembra? Dele e marido. Casou, eles casaram na comunhão parcial de bens, metade é de um, metade é de outro. A matéria, ela não fala se ele vendeu esses imóveis ainda ela viva ou se foi depois que ela faleceu. Então, você está me dizendo o seguinte, se metade é dele, outra metade é de quem? Dela. Dela, Valesca. Ela morreu. Morreu. Se ela tem filhos, essa outra metade vai ser Mas ela não dividida tinha entre filhos. os filhos. A matéria diz que ela não tem filhos. Então, ela vai ser dividida entre o marido e os pais. Entendeu? Aí tem uma porcentagem, se a mãe está viva, se o pai está vivo e tal, essas coisas. Os dois pais dela estão vivos. Aí é dividido entre eles. Então, os pais e o marido. Então, na verdade... Os pais têm direito. Então, os pais estão certos ali em estar nessa briga judicial. Sim, eles têm que saber tudo o que aconteceu, o que foi feito com o imóvel e tudo mais. O que foi feito antes, dificilmente, né? Depende da justificativa deles. Mas o que foi feito depois que ela faleceu, sim. Lá aparece uma advogada também, se advogada dos pais da Valesca, que fala assim, mas ele não deu mais acesso a nenhuma informação sobre os imóveis, não se sabe como vendeu, quanto vendeu, para quem vendeu, não se sabe nada disso. Mas eu fiquei assim pensando comigo, eu trabalho nesse segmento, eu falo assim, mas não é só ir no cartório tirar uma certidão dos imóveis? Que paga uma taxinha lá e é pública, no caso? Exato. Que a certidão dos imóveis, inclusive, parece que é pública, não é isso, doutora? Qualquer um pode tirar. Pode solicitar. Então, se eu quero saber todos os imóveis que tem no nome de fulano de tal, eu posso ir lá e tirar uma certidão para saber? Pode. Então, por que a advogada está com essa conversa lá no Fantástico, dizendo que o marido está impedindo que ele tenha acesso a essas negociações, essas coisas todas? Você é só ir no cartório e tirar uma certidão. Bom, ela pode ir no cartório, fazer a solicitação das certidões e apresentar para o juiz, pedir a intimação das pessoas que supostamente compraram e tudo mais. E essa é uma possibilidade. Vamos supor que não registrou o imóvel. Tem como também fazer a consulta pública também no colégio notarial. Você vai lá, faz eu não lembro se é o colégio notarial, gente. Olha a cabeça. Mas é em relação à escritura, tá? Sim. Então, você também consegue fazer essa solicitação e é tudo pela internet. Tudo pela internet. Exato. Mesmo assim, também pode pedir para o juiz oficiar. Então, a única possibilidade é caso os imóveis não estivessem regularizados. É que eu vejo o seguinte, eu falo assim, o Fantástico também fala aqui que tem uma consultora financeira que fala de uma série de coisas, que a consultora financeira de informação. Que consultora é essa? Essa consultora, eu pergunto, ela tem CRA? Se ela não tiver, ela não pode fazer consultoria dessa natureza. Tem muita gente que se diz aí consultor e não tem autorização para ser consultor. Aí, eu conheço de finanças, eu estudei, não sei o quê. Meu amigo, não é assim. Se fosse assim, todo mundo era advogado. Quem é a pessoa que não já deu receita, toma esse remédio, você fica bom na hora, mas você é médico? Não. Vou nem falar nada. Quem nunca não já fez isso, né, doutora? Mas e se a pessoa amanhã tomou um remédio, e passar mal? Foi fulano de tal que me indicou, falou que era excelente porque eu estou fazendo aqui. Aí tomou, deu um efeito contrário, você não sabe. Então, eu sempre falo, pessoal, consulte um profissional.
Eu não estou aqui fazendo propaganda, não. Estou só dizendo que tem que consultar um. Procura realmente alguém que tem habilitação para fazer isso aí. Porque fica o consultora financeira. Aí eu falo assim, o fantástico também, é uma crítica que eu faço aqui, tem que checar realmente essas informações. No caso, os 17 milhões na IAD, onde aquilo lá é faturamento declarado. Declarado aonde? Está na Receita Federal? A quem foi declarado aquele faturamento? Eu vi lá um papel, eu não sei de onde. Aqui no caso, a advogada dizer que não sabia, que a família não teve acesso a nada sobre as vendas, sobre não sei o quê. A única possibilidade, como eu falei, é se os imóveis não estiverem regularizados. Então, tem gente que faz contrato de gaveta, fica lá o contratinho de gaveta, e aí, obviamente, não é público, né? Aí é o tal única possibilidade. É o tal do pagar errado, né? Porque se você compra um imóvel, mas aí já, eu vejo até um crime aí. Como é que você compra um imóvel, numa situação como essa daí, que o imóvel tem um valor alto? Uhum. Como é que você pagou a pessoa do imóvel? Transferiu um dinheiro para a conta dele. E aí fez só um contrato e não registrou no teu nome, mas aí, o dia que você pagou para lá, você declarou que pagou para quem? E por que você pagou? Então as pessoas acham que é tudo assim. Vou lá, vou fazer um contratinho. Parece que é tudo assim, eu faço do jeito que eu quiser, é minha vida, minhas regras. Não é assim, pessoal. Não é assim. Se você transferir o dinheiro para a conta de alguém, tem que ter um motivo. Não estou falando de um pixzinho de R$200. Eu estou falando de valores altos. Amanhã, você pode até estar cometendo um crime fiscal. Obviamente. Aí o imóvel está lá no cartório. O imóvel pertence a quem? A quem é o dono dele atual. Uhum. Mas eu comprei dele, eu tenho um contrato aqui que eu comprei, que eu paguei. Sim, mas você não veio para registrar no cartório, não declarou isso na época. Eu acho que alguns contratos desses podem até ser reconhecidos pela justiça. Mas você corre sempre um risco de amanhã no teu imóvel, no teu nome. É uma coisa que eu já trabalhei em cartório de registro de imóveis, aprendi muito lá. Olha aí. Trabalhei no 5º cartório de registro de imóveis aqui de São Paulo, com o Dr. Sérgio Jacomino. Fica na Travessa da Augusta. Certo. E assim, eu aprendi muito, muito mesmo. E assim, a gente sempre fala, quem não registra não é dono. Então, a pessoa faz um contrato. Eu também acho isso. Assina, reconhece firma em cartório. Reconhecer firma nada mais é do que o cartorário, né, o escrevente, ele vai lá, vai olhar. Essa assinatura é sua ou não? Essa assinatura é parecida com a assinatura do cadastro que eu tenho aqui. Então, eu reconheço, é semelhante? Então, reconheço que é semelhante, que é o reconhecimento de firma por semelhança. Certo. Isso é o normal, né? Então, a pessoa acha que pronto, comprou um imóvel ali. Não Porque é assim quando que funciona. você, na verdade, vende um imóvel e transfere, você tem que ir no cartório assinar, não tem? Mas não é no cartório assinar e só reconhecer firma. Não, O cartório você tem que fazer uma escritura. Tem um livro. Você faz a escritura pública. O cara do cartório. Depois leva para registro. Pode até ir até a tua casa pegar a tua assinatura, mas na verdade você tem que assinar aqui na frente de alguém que vai atestar que você realmente é a pessoa que assinou aquele negócio e tem fé pública, é isso? Isso. Ele é um tabelião, né? O escrevente do tabelião de notas, ele vai fazer a escritura pública, vai fazer, todo mundo vai assinar e aí vai para o cartório de registro de imóveis. Então, da mesma forma que tem o cartório de registro civil, que é onde as pessoas registram nascimento, casamento e óbito, tem o cartório também de registro de imóveis, que é onde tem toda a história do imóvel, quando foi construído, quando teve alteração, crescimento na construção, quando foi vendido, doado, penhorado e tudo mais. Inclusive eu também li, acho que foi no site de notícias do UOL, né, da TV, notícias da TV, que os pais, o título da matéria, os pais da Valesca, que é essa atleta maravilhosa, atleta olímpica do Brasil, assisti muito o jogo da Valesca, se recusa a dividir o seguro de 1.300.000 com o viúvo. Ou seja, tem um seguro de vida aí, que a família está se recusando a dividir com o viúvo. Ou seja, já tem a questão de um seguro aí no meio também, está dividindo. Ou seja, já saiu da questão
direito de família, agora estão discutindo essa questão do seguro. Isso notícia do UOL. Não sei se o UOL, no caso aqui, não checou também isso aqui é verdade ou não. Talvez esse seguro ele tenha sido feito somente em nome dos pais ou de outros familiares. Então, nesse caso, eles se recusam a fazer a divisão. E também foi noticiado que a Valesca tinha muitas dívidas financeiras, que ela era gastava muito, não sei e tal. Não sei se essas dívidas também eram nesse patamar. Mas eu tenho um caso aqui, para compartilhar com a doutora, que eu atendi um empresário que ele tinha vários imóveis. Imóvel que ele morava, tudo mansão, imóvel na praia, imóvel isso, todos eles financiados com o banco. Aí ele falava para mim assim, ó, me ajuda, doutor, porque os bancos querem tomar o meu imóvel. Eu falei assim, o imóvel não é seu, meu amigo, o imóvel é do banco, você que está morando de aluguel no imóvel. Ele só vai ser seu no dia que você quitar com o banco. Enquanto você não quitar sua dívida com o banco, o imóvel não é seu. O imóvel pertence ao banco. É isso que as pessoas não entendem. Eles querem tomar o meu imóvel. O que eu levei anos para... Mas você não pagou. Se você não quitou 100%, desculpa. Eu participo de leilão de imóvel, né? E já tem imóvel também adquirido em leilão. Só que daí, às vezes... E tem também as pessoas que nem sabem que o imóvel está no leilão, né? Porque certo. As pessoas... existe uma regrinha quando a pessoa não faz o pagamento, né, do financiamento bancário, que não precisa nem de processo judicial. Já pode... Há muitos anos isso. Inclusive, saiu recentemente alguém falando como se isso fosse novo, mas não. Na verdade, o que acontece é assim, isso aí é uma coisa que eu conheço relativamente bem. Existe uma lei chamada a Lei 9.514. Marque aí, 9.514, de 97. Governo Fernando Henrique, ainda essa lei. Essa lei trata do tema alienação fiduciária. É quando você compra um imóvel, considerado sistema financeiro imobiliário, e aí você dá como garantia da dívida o próprio imóvel que você comprou. Que é o caso dessa lei 9.514, que a maioria dos imóveis hoje, esses imóveis de valor maior, eles são comprados por essa lei. E lá tem uma situação lá que diz o seguinte, se você atrasar 3 prestações, o imóvel pode ir a leilão. Antes disso tem um procedimento. Qual o procedimento? O banco tem que te intimar a pagar e você passa a ter 15 dias depois que você é intimado para pagar. Essa é a situação. E essa intimação não é por processo judicial. Não, é tudo administrativo. Exatamente. Aí o que acontece? Se você não quitar em 15 dias, aí o banco comunica lá na escritura do imóvel que ele está retomando a posse do imóvel. E que o imóvel ele está tomando o que já era dele, ele está só pegando o que já era dele, na verdade estava alienado, você estava morando, mas na verdade o imóvel pertence a ele. Inclusive vai fazer uma ação de despejo contra você, para você deixar o imóvel. Esse é todo o processo, não é isso que acontece? A pessoa que arrematar esse imóvel vai a leilão, né? A pessoa que arrematar esse imóvel, ela vai entrar com uma ação de emissão na posse depois. No caso, se ele levar o imóvel para leilão, porque existe um saldo devedor a ser quitado, no caso do leilão, né? Aí quem comprar o imóvel tem que ficar sabendo, tem gente morando lá, não tem gente. Você vai ter um imbróglio jurídico ainda, que vai ter que ser resolvido. Não é verdade? Vai. Tem um imbróglio jurídico aí. Então, um dia eu quero até fazer... E o Cabelo, lembra aí? Um dia a gente vai até chamar um especialista nessa questão aí de financiamento, essa parte mesmo que trata da questão de banco, essas coisas, para a gente tratar essas questões do financiamento, mesmo do imóvel, em quais situações que a pessoa realmente tem que prestar atenção. Mas eu lembro muito desse empresário, ele falava assim, mas o banco está tomando meus imóveis, não são seus, imóveis é do banco. É isso. Então, aí eu lembro que nesse caso aqui ainda da Valesca, o Fantástico colocou um especialista lá. Aliás, foi o que eu achei mais interessante na matéria, foi a questão do especialista, que é um advogado, falou com muita tranquilidade que ele deu 3 hipóteses para que, no caso, a pessoa perderia o direito aos bens, essa coisa toda. No caso, o marido perderia.
que seria hipótese número 1, homicídio doloso. Ou seja, ele matou a mulher. Está descartado porque a polícia disse que foi suicídio. Então, o outro item, estou lendo aqui que eu anotei, né? Crime contra a honra. Parece que é nisso que a família está se apegando, que ele teria denegrido a imagem dela publicamente. Eu não vi nada, mas se a advogada falou, ela deve ter alguma prova disso, que é um crime contra a honra aí, que ele teria cometido contra a Valesca depois de ela ter falecido, sei lá. E aí outra coisa é que se ele tivesse impedido ela de fazer um testamento, enquanto ela estava, você não faz, eu não vou permitir. Aí entra na tal dos assédios aí, da questão patrimonial, da agressão patrimonial, agressão disso, daquilo, todas essas agressões. Teria cometido alguma agressão nesse nível com ela, que por isso ela não fez o testamento. Porque no caso ela não fez esse testamento. Mas ele seria uma hipótese. Mas o advogado explica ainda, que é importante, é isso que eu friso bem, que é necessário que o marido seja condenado na área penal, para que ele possa aí, no futuro, perder esse direito aos bens da Valesca, né? Ou seja, gente, de novo o que a doutora está falando, casa, tem que ter o regime, deixar tudo num contratinho bonitinho, não é isso, doutora? Porque senão, olha o problema que fica depois. De testamento, gente, eu lembro que uma vez eu fui atender uma família e aí em cima dos documentos tinha uma cartinha falando, ou alguma coisa assim, tá? Ou o pai entregou para a família antes de falecer e comentou com eles. Ele falou, se isso daqui for objeto de discussão, vocês não merecem. Certo. Isso foi o que foi discutido, mas eram só filhos, né? Que daí a proporcionalidade é tradicional, é comum, é igual e tudo mais, então não tem muita diferença. Mas só que as pessoas deixam não vou fazer testamento, isso é só coisa de rico. Não é. A questão de testamento, ela é importante que seja feita, não só para prever a questão financeira, mas também sobre os direitos e obrigações. Aí é o caso do... Não está aqui na pauta, né? Mas vou comentar. É o caso do Gugu, né? O Gugu deixou o testamento, deixando tudo para os filhos e parece que para um sobrinho, se eu não estiver enganado. E parece que a esposa mesmo, a mãe dos filhos, não foi beneficiada nesse testamento. Mas aí ela contratou os seus advogados para entrar, de alguma forma, tentando mudar essa situação. Sim. Não sei se vai conseguir. Mas nesse caso, por exemplo, vamos supor. Não sei como é que está isso aí. Se a Valesca tivesse feito um testamento, deixando uma parte para os pais e tudo mais, ela poderia dispor. Então, ela poderia deixar esse testamento, entende? É claro que não iria ficar tudo, mas ela poderia dispor de uma parte. Você falou que os pais têm direito a 50%. Os pais têm direito, na verdade, vai acabar sendo menos do que 50% do todo, né? Eles têm direito a discutir uma parte sobre os 50% que é dela. Os outros 50% é dele, não tem discussão. Tá, então vamos pensar assim. Aqui o patrimônio de 1 milhão. Tá? Aqui o UOL fala que o seguro é de 1 milhão. Dizendo, vamos pensar, não foi uma conta aí não. Patrimônio de 1 milhão. Tá. Metade é dele. Metade é dele, não tem que discutir, porque supostamente, eu não sei o regime, mas supostamente eles são casados no regime de bens. Tá. Se não teve nada antes do casamento, foi tudo construído. 20 anos estão casados. Durante o casamento, metade dele não tem discussão. E a outra metade, os outros 500 mil? Aí entra o marido e entra os pais também. Aí vai ter a discussão. Aí é a questão da porcentagem que tem que verificar cada um. Então, depende da situação, ele pode ganhar 75%, vamos dizer assim. 75%. Então, na verdade, a discussão toda aí parece estar sendo sobre a parte dele em relação aos pais, porque a parte dele já está legítima, a não ser que ele tenha cometido um desses crimes aqui de homicídio doloso, não é culposo. Para tentar tirar a parte dele. Doloso é lá, ele foi lá e matou mesmo, ele assassinou ela por algum motivo, seja envenenado, empurrou da janela, alguma coisa ele assim, fez. Eu não sou da área criminal, inclusive tenho parceiros assim incríveis na esfera criminal. Eu não sou da área criminal, mas existem várias situações que pode alegar para poder tirar a possibilidade de recebimento da herança, né? Certo. Inclusive até filhos que indignos, né? Filhos que não... Mas eu acho que como a polícia concluiu que não houve o crime de homicídio,
Eu acho que nessa situação não entendo que tá não meio caberia. difícil, né? Porque a polícia tá testando. Mas assim... Assim mesmo? Não, pode haver reviravoltas? Eu não faço criminal, mas assim, olha, veja, o advogado, ele tem que, de fato, verificar todas as informações, né? Certo. E a gente não sabe ali os pormenores. Então, pode sim encontrar alguma coisa e tudo mais e querer essa discussão. Certo. E quando você falou, é só depois do julgado. Sim, enquanto a pessoa, mesmo você viu matando ali, enquanto a pessoa não tiver a condenação, não adianta. Tem que, não pode falar que ela é a pessoa que é criminosa. Ela é suspeita. Sempre. Suspeita. Então, na verdade, doutora, nós estamos chegando aqui basicamente ao final aqui do nosso bate-papo, que é sempre assim 1 hora e pouco. Eu também não gosto de fazer programas muito longos, não. Eu acho que 1 hora e meia no máximo, a gente consegue tratar de todos os temas, que é o suficiente. Uhum. Eu vejo que tem podcast que fica 4 horas com as pessoas no ar. Jesus amado. Eu vi aí, 3 horas, como é que pode? O nosso 50 minutos, geralmente. Eu acho que por aí já tá bom, né? Uhum. Eu acho que a gente fez um papo aqui agradável, aqui, bem esclarecedor. Eu acho que é um tema que, se a gente for falar ele várias vezes, sempre vai surgir dúvidas. E entra várias nuances, várias coisas, né? Então, eu vou te fazer um convite, doutora. Veja lá casos interessantes no seu escritório, casos que você pode comentar, não com o nome das pessoas, tudo, para a gente tratar aqui numa outra oportunidade, que eu acho que esse assunto não é porque nós estamos tratando do caso Ana Hickman, da Valesca e da Nayara Azevedo. É assunto que interessa para todos os brasileiros, todas as pessoas que estão no regime de casamento e agora se vê numa situação de separação, de divórcio, herança, essas coisas todas aí. Fica aí o convite. Obrigada. Se a doutora aceitar, a gente está aqui disposta. Olha que eu tenho casa, hein? Eu tenho história que as pessoas falam, você tinha que escrever um livro, Andressa, mas não posso, né? Falar. Eu vou colocar nomes fictícios, escrever um livro um dia sobre isso. Eu também tomo muito cuidado ao comentar alguns casos que eu atuo, até mesmo na condição de administrador judicial, perito judicial, porque mesmo sendo casos teóricos, hipotéticos, alguém pode, é o meu caso, você está falando do meu caso aí. Só tem eu com essa situação, não tem outra pessoa no mundo que tem essa situação aí. Tem que estar. E hoje em dia os detalhes não podem. Hoje em dia a gente toma muito cuidado com essas informações, mas coisas que eu vejo que a mídia não toma. Então, que eu vejo aqui o Léo Dias fala tudo das pessoas aí, a Globo comenta lá do jeito que ele quer. Para mim, eu achei a matéria da Nayara Azevedo, e a matéria da Valesca, assim, faltando dados ali, faltando informações. Fica só mesmo aquela coisa assim, o marido quer tomar o dinheiro da Valesca e o marido quer, no caso da Nayara, quer prejudicar a Nayara, é sempre a situação. Eu acho que, eu até posso até concordar que os maridos estão errados, mas eu acho que a matéria tem que ser mais completa, tem que dar informação até para poder realmente a gente poder dizer aqui, olha, não deixe seu marido fazer isso com você. Não permita, mulher, que façam isso com você. Mas eu sou a favor daquela situação que você tem que deixar tudo claro, tudo bem explicado. E eu acho que as mulheres têm mesmo que denunciar, têm que reclamar, só tem que tomar cuidado como é que vai ser essa reclamação para amanhã aquilo não se voltar contra ela própria. Isso é muito importante. Então, quando alguém vem procurar a gente no escritório, direto, a gente tem até alguns modelos prontos de mensagens, porque as pessoas acham que pode falar o que quer. Não pode falar o que quer. Tudo que você falar, você pode ser responsabilizado. Mas eu não vejo problema de falar, né, tal coisa. Tudo bem, mas pode ser responsabilizada por isso. Então, quando você fala da indenização, né, depende. Depende da forma com que as pessoas interpretaram, depende. E se aquilo ali constituiu um crime de calúnia, difamação. Só uma curiosidade que eu tenho. Outro dia eu estava, acho que foi no programa do Luciano Huck, só para fechar aqui, é uma curiosidade minha.
Foi lá uma detetive que filma os casais infiéis, inclusive até com drone. O cara alugou uma cobertura lá no motel, ela filmou o cara lá do drone. Nossa. A pessoa, detetive fez isso lá, mostrou isso lá no programa do Luciano Huck. Aí eu fico numa dúvida assim. Ela investigou e descobriu que estava havendo uma infidelidade do marido contra ela. Uma infidelidade. A infidelidade hoje, cabe algum tipo de indenização financeira? Cabe. Cabe. Opa! Olha aí. No caso da Ana Hickman, por exemplo, os bens são divididos, mas ela pode pedir uma indenização tanto pela violência psicológica, violência financeira e violência física. Sexual, ela pode pedir tudo. Indenização. No caso da traição, a mesma coisa. O marido da Nayara falou que traiu. Confessou já, na TV. Então, mas tudo vai depender de como foi. Claro, como eu falei, pedir indenização, a gente pode pedir indenização sobre tudo. Só que depende das provas que a gente tem, depende do que isso causou. Houve um dano moral aí? Houve prejudicou de alguma forma? Difamou a pessoa? Aconteceu alguma coisa assim? E aí sim tem condições de entrar com um pedido de indenização. Porque se tem a infidelidade, obviamente ninguém é obrigado a conviver com traições. Sim. Em aspecto nenhum, seja nesse campo pessoal, no campo empresarial, no campo da amizade, não importa. Você não é obrigado a conviver com traições. Você convive se você quiser, se for do seu interesse continuar convivendo. Aí eu fico pensando assim, você me filmou, você me fotografou, você me expôs, você fez isso, você invadiu minha privacidade, você fez coisas sem autorização da justiça, essas coisas também podem dar problema? Será que pode? Ou eu penso o seguinte, se você descobre algum tipo de traição, seja no relacionamento, na amizade, não sei o quê. Você vai lá, investigou a outra pessoa, filmou ela, fez isso, fez aquilo. Eu penso o seguinte, vou falar a minha opinião. Você sabe da informação, tome suas decisões, mas você não pode usar isso contra a pessoa, dependendo da situação. Você pode usar isso contra a pessoa em um processo. Você dentro do processo. Usar isso, vou jogar na rede social. Vou mandar para minha melhor amiga. Que nem tem gente que tem a melhor amiga, que a outra tem a melhor amiga, aí isso aí daqui a pouco está na internet. Que nem você fala da traição. Pode ter indenização? Uma coisa é, por exemplo, a pessoa traiu ali, ninguém ficou sabendo e tal, foi uma traição. É difícil? É difícil. Agora, é completamente diferente uma outra pessoa que manteve um relacionamento com duas pessoas ao mesmo tempo. Certo. Todo mundo sabia. Aí tem um dano moral. Aí tem um dano moral. Você entende? Aí tem um dano moral. Então, assim, quando a gente fala dos excessos, é aí onde que a gente consegue discutir melhor sobre a questão de indenização. Posso pedir a indenização porque eu me senti traída? Você pode, mas a chance de você conseguir é menor. Sim, porque você está dentro do relacionamento, então você, perante a sociedade, quem que é a sociedade? Seus familiares, seus amigos, as pessoas que conhecem vocês como casal, o que acontece? Eu tenho que respeitar a fidelidade daquela pessoa, a outra pessoa, aquela outra, marido e mulher. Ou pode ser duas mulheres, dois homens, não importa. Mas o respeito tem que haver mútuo ali. Não só por eles dois, porque as outras pessoas que têm conhecimento daquela relação, é uma vergonha para aquela pessoa em relação às outras pessoas. Aí eu acho que aí está o dano moral aí, né? Ou até mesmo exposição em rede social. Existe situação assim, bem complicada, mas existe. Exposição em rede social. Aí é o que eu falo. Se você parar para pensar, tudo que a gente discutiu aqui é por falta de prevenção. Então, se fizesse um planejamento matrimonial, muita coisa não aconteceria. Se tivesse contratado o administrador, muita coisa não aconteceria. Eu vi esse caso agora recente, que o Neymar, numa conversa aí com uma das pessoas que estão em contato com ele aí pela internet, essas mulheres aí ele lá se empolgou e pediu nudes pra menina. Aí saiu essa conversa vazada. Isso aqui é uma conversa antiga, mas saiu. Aí isso que a moça dá nota assim:
Ó, não vou dizer para você que não beneficiei dessa situação, mas vazou. Não sei quem foi que vazou. Ah, imagina, não sei. Tomaram meu celular. E a conversa, na verdade, ela é privada, vamos dizer assim, é uma conversa privada. Privada para mim e para você. Mas eu tenho o direito de tornar público uma conversa que não tenho direito? Ah, não tenho, não? Não, se é uma Olha aí. conversa minha e sua, você vai chegar e vai colocar público? Eu falo assim, ó, tá vendo aqui, ó, vou printar para você o que ele falou para mim aqui. Você quer colocar? Você que pode ela- colocar, ninguém vai te pedir de colocar. Mas responda sobre isso. Então, na verdade, por exemplo, os advogados não podem querer processar essa moça. Porque Claro. que a conversa é a privada deles dois, estava no direct deles lá, ela vazou. No meu entendimento, sim. Tá? Certo. Se é uma conversa entre nós, tem que ficar entre nós. Né? Mas é tudo que ela quer ser processada pelo Neymar, né? Então, Para virar notícia mesmo, ficar Exato. famosa, Então, né? assim- Vai ganhar dinheiro. então, Ou seja, não compensa, né? é Por sempre isso que um... deixa pra lá. É que eu falo assim, o doutor Dívida, ele tem essa característica de informar a sociedade sobre essas coisas, como a gente falou no início aqui da abertura do nosso episódio de hoje. Mas, acima de tudo, eu sempre falo, tudo tem uma questão financeira envolvida em qualquer tipo de relação. Seja empresarial, pessoal, não importa. No final, sempre tem uma questão financeira envolvida. E o nosso programa, doutor, trata de todo esse aspecto que envolve as relações, seja ela de qualquer nível for. Então, esse sempre é o nosso objetivo aqui no nosso programa. Parabéns pelo trabalho. E quero que Muito você legal. fale aí do seu trabalho. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro. É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez o convite, fiquei muito feliz em poder participar, foi muito legal o nosso bate-papo, espero ter contribuído bastante aí para as pessoas, para que trabalhem o preventivo, né? Cuidem antes dos problemas acontecerem e sempre, claro, buscar um profissional competente. Como é que é o seu podcast lá que você faz? Papo de Leoa. Papo de Leoa. Estamos iniciando também. As mulheres sempre massacrando os homens lá, né? Como é que é esse podcast? Olha, o homem que faz tudo certinho, ele não vai se incomodar com os nossos conteúdos. Se quiser, eu vou lá um dia lá no seu podcast falar dessas questões financeiras aí para Boa. ficar atento. Sobre a questão financeira, é porque lá a gente fala sobre tudo, né? Inclusive, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, advogadas, isso. Então, como eu faço essa mentoria, a gente fala muito sobre dívida, a gente fala muito sobre gestão financeira, a gente fala muito sobre várias coisas. Aí, Claro que eu não sou expert nesse sentido, mas eu direciono as mulheres para que realmente busquem profissionais. Não, mas quando a Nessa doutora área. quiser, a gente está à disposição aí. Legal, e eu legal. vou lhe Vamos sim. convidar para voltar aqui em outra oportunidade. Vamos ver os casos aí que vai surgir na mídia. O pessoal não para de dar conteúdo novo aí pra gente. E a gente pode chamar ela aqui na outra oportunidade para comentar uma outra situação. Obrigada. Será bem-vindo lá também. Doutora Andressa Guinan. Andressa Guinan. Pelo menos o primeiro nome eu não errei dessa vez. Mas é normal, não se preocupa. Muito obrigado, doutora Andressa Guinan. Cabide, eu acho que tá bom por aqui, né? Acho que agora a gente pode ir para casa, né? Pode. Tá bom. Obrigado aí. Obrigada, viu? Adorei o bate-papo, foi muito gostoso mesmo. Não, legal. Espero que a gente tenha contribuído com você de casa aí. Mulheres, cuidado aí. Artistas, contrate um gestor financeiro profissional.